Esse aqui é um exemplo que eu trouxe agora da Estônia, justamente. É um rapaz que é professor de violão e ele lançou um site em várias línguas. Aqui está em mandarim, que é o que ele está acabando de desenvolver. Aliás, esse tem em japonês, em mandarim ele está acabando de desenvolver. E o que ele faz? Ele dá aula particular de violão pela internet. Ele tem 9.000 alunos na escola já dele. As pessoas gravam os acordes, mandam para ele, tudo online, ele fica ouvindo, daí tem gente que trabalha com ele que fica na frente da pessoa dizendo se está segurando errado, se não está, em um monte de países. Tem japonês, tem mandarim, tem estoniano, tem inglês, chama Métodos de Violão. Quer dizer, uma coisa tão simples como disponibilizar uma aula no meio disso. Qual que é o grande barato? Não é a aula de violão online, mas é esse processo por trás da história. Quer dizer, eu poder chegar lá, eu entender que o cidadão está na Estônia e eu estou aqui na China, porque a música é uma língua universal, e olha que bacana, ele agora já ganhou 2 prêmios, eu estou aqui do outro lado do mundo pensando que um dia eu vou conhecer esse país. Esse contexto é uma coisa importante da gente trazer, né? E um outro exemplo que eu acho que é bacana é como a gente consegue tirar a cultura simplesmente, e sem nenhum demérito, obviamente, de alguma esfera simbólica, identitária, que obviamente é importantíssima, mas que não necessariamente consegue se sustentar, e dar mais força a essa sustentabilidade da cultura a partir do momento que as pessoas que trabalham com isso também conseguem pagar suas contas. E essa proposta eu acho que é bem legal, porque para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer com que todo mundo esteja ganhando. As empresas privadas, o governo, a sociedade civil, deixar dessa história de ou é público ou é privado, ou é local ou é global, e começar todo mundo de fato a ganhar junto. E essa é uma proposta que já existe há uns 2 anos da Avon, em que ela começou a vender livros pelos catálogos. E todo mundo ou vende Avon ou conhece alguém que venda, né? Pois é, olhem só os números. Em maio de 2009, eles venderam 450 mil livros. Em maio de 2010, venderam 810 mil livros. Os livros saem mais baratos, porque são edições de bolso. Às vezes eles fazem 2 livros por 10. E mais importante ainda do que a Avon tá feliz, que está vendendo que nem pãozinho, dos autores e das editoras também, e das pessoas estarem tendo acesso ao livro, num país no qual a gente não tem nem biblioteca em todos os municípios, quanto mais livraria, e ainda por cima comprando o livro mais barato, mais importante do que isso é o impacto social que tem na casa da pessoa. Porque a criança que sempre via a escola ou o livro como uma obrigação, agora começa a ver como uma coisa prazerosa, porque inclusive o brinquedinho dela no final do mês ou no final do ano vai ser pago para aquilo que a mãe está vendendo, que também é livro. E daí a criança começa a ver a mãe, que antes talvez não desse muita bola para livro e para leitura, que ela está folheando o livro, nem que seja a orelha, ela vai ler. Da mesma forma como ela experimenta o perfume no pulso, porque ela precisa dizer para os clientes dela o que é aquilo. Então a criança começa a travar contato com outro universo da leitura na própria casa, por conta de uma ação dessas. Então esse é um outro olhar que a gente pode trazer aqui. Como é que a gente começa a fazer parcerias com outras instituições, com outras empresas, com outros órgãos, de modo que alguém vai ganhar alguma coisa e eu ganhe junto. Essas redes que vocês estão formando são maravilhosas também por conta disso, não é só para troca de figurinhas, mas como é que podem surgir negócios absolutamente inusitados que fazem com que os dois sejam fortalecidos. Aí o site do Queremos, né, que vocês devem conhecer no Rio, que também funciona como quase uma compra coletiva de ingressos. E por que é Queremos? Porque eles sempre queriam ter shows e os shows não iam até o Rio. Eles começaram a disponibilizar, cada pessoa que compra vira ali um quadradinho, e quando eles batem o valor do cachê da pessoa, os custos de produção e afins, eles confirmam o contrato. Quem entrou primeiro, quem pagou primeiro, até completar essa cota, às vezes vai até de graça, porque os próximos que vão entrando vão pagando parte para quem entrou antes, que é uma forma de fazer com que as pessoas se motivem a comprar antes. Então tem N formas de pensar nessa demanda de uma forma de um modo um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante. Agora, o que é economia criativa em si? Economia criativa nasce de alguns pressupostos, que é nada mais do que uma análise do que mudou na economia nos últimos 20, 30 anos. E o que a gente percebeu? Que antes, você tem tênis, vem cá. Que antes a gente tinha este tênis, e este tênis, do Murilo, olha que tênis bonito. Este tênis competia com outros tênis sendo feitos em qualquer canto do mundo, né? Tinha que ser um tênis gostoso, com preço bacana, com material que durasse, confortável. Mas e aí? Agora, não só o tênis vai competir com os outros,
Mas a sola é feita na Malásia, o cadarço na Indonésia, os iloses em El Salvador, tudo isso é montado no Marrocos, a marca é desenhada nos Estados Unidos e a gente compra no Brasil. O que significa isso? Uma fragmentação das cadeias de produção. Quando a gente fala de economia pós-industrial, de sociedade pós-industrial, não é que a indústria tenha deixado de existir, tanto que a gente usa roupa, compra equipamentos, anda de carro, mas o que mudou foi essa forma de antes a gente brigar por um produto final e agora a gente brigar por cada pedacinho dele. Quem acha com moda, isso é muito evidente, mas por que isso é importante para a gente? Porque isso faz com que o ilhós, o cadarço, a sola, cada pedacinho do meu tênis vai ter que ser competitivo frente aos outros. E o que vai fazer com que ele seja mais competitivo? Se ele for diferente, se ele for criativo. Então, a história da criatividade, da economia criativa, é uma percepção de que, na verdade, agora a gente tem que ter criatividade embutida em cada pedacinho da cadeia, porque senão a gente não consegue concorrer com os outros. Os produtos e serviços cada vez mais parecidos, né? A gente compara as etiquetas, as coisas super iguais. Quem não recebeu proposta de cartão de crédito concorrente que vocês têm nos últimos 6 meses oferecendo exatamente a mesma coisa, né? Então, como é que a gente vai diferenciar produtos e serviços em cima da história da criatividade? Qual é a história do produto? Outra coisa que sempre diferenciava uma economia, deixou de ser tão importante, dinheiro. Quer dizer, claro que é melhor ter dinheiro do que não ter, né? Mas antes, se o meu país era rico, significava que os investidores desse país iam colocar dinheiro nesse país. As grandes navegações não surgiram por isso? Porque as pessoas ricas iam lá e bancavam os navios? Hoje não mais, a gente num cliquezinho de laptop transfere dinheiro de um lugar para o outro, vídeo que ocorreu na Grécia. Estourou a crise da Grécia, os investidores tiraram dinheiro do Brasil e colocaram nos Estados Unidos. Falaram, mas o que tem a ver com isso? Tem tudo, porque está tudo muito ligado. Como é que isso impacta, então, de uma forma positiva até o que a gente está propondo aqui? Se dinheiro era tão importante, agora já não é o diferencial. Se tecnologia sempre foi super importante, hoje está cada vez mais parecido, vídeos, produtos e serviços muito iguais, o que diferencia de fato uma economia é a criatividade do seu povo. E daí a gente não está falando só da criatividade dos artistas e dos cientistas em bancada de laboratório. A gente está falando da criatividade de todo mundo junto. Então, de novo, um papel importante que vocês desenvolvem com os empreendedorismos criativos é justamente fazer com que as pessoas, a partir do momento que têm outras possibilidades de escolha, se tornem também mais criativas. Então, essa é uma lacuna que a gente tem no Brasil que vocês vêm ajudando a suprir. Como foi que a coisa começou de uma forma um pouco mais impactante no mundo? Começou porque na Inglaterra, em 97, no meio de uma crise anunciada de transferência de indústrias e afins, o governo formou uma força-tarefa entre público e privado e identificou alguns setores que eram chamados setores especialmente criativos. Indústria é um nome em português muito mal traduzido para significar um setor econômico. As indústrias criativas são aquelas que mais têm criatividade embutida. Tantã, o que a gente tem de cultura aqui? Tudo. Artes, antiguidades, artesanato, música, audiovisuais, artes visuais, tudo tem a ver com cultura. Por quê? Porque a cultura de um povo não é copiável. Por que isso é importante para a gente? Porque quanto mais vocês fincarem os projetos de vocês dentro da singularidade que ele tem, o que diferencia o meu dos outros, o que ele revela da minha cultura, mais fácil vai ser vocês competirem. Porque o que vocês estão oferecendo não vai ser comparável com o de ninguém mais. E o que é economia criativa? Se aquelas são as indústrias, e com isso a gente acaba. Economia criativa é quando a gente percebe que não só esses setores são especialmente criativos, não só eles acabam revelando muito da cultura de um povo, mas também eles acabam impactando na economia como um todo, até em setores tradicionais. Por exemplo, esses são dados levantados pela São Paulo Fashion Week. 1 quilo de algodão gera $1, como diz minha amiga Lídia Goldenstein. 1 quilo de confecção gera $20 e 1 quilo de moda gera de $70 a $80 cada vez que a gente exporta. Por que isso é importante? A moda é um setor criativo, não é? A moda vira para o têxtil e fala assim, olha, o moço da camiseta branca, se você quiser parar de fabricar camiseta branca e concorrer com a China, que você não vai conseguir nunca, você precisa diferenciar o seu tecido. Porque eu vou comprar um tecido arrojado para poder fazer uma moda arrojada. E se você continuar fazendo mais do mesmo, você não vai conseguir nunca concorrer com os outros. Então vamos descomoditizar, vamos fazer com que seu produto seja mais criativo, inclusive você pode ganhar mais em cima disso.
E daí o tecido vira para o algodão e fala assim, olha, para eu conseguir fazer esse tecido tão diferente, que amasse e não amasse, que mude de cor debaixo da luz, sei lá eu, você vai ter que inventar um algodão diferente também. Então você vai inventar um algodão naturalmente colorido, como a Embrapa fez, que está vendendo agora na Paraíba. A gente tem um setor criativo que vai agregando criatividade a setores super tradicionais, como era o do têxtil e confecções e como o do algodão. Imaginem a arquitetura como impacta na construção civil. Eu sou uma arquiteta, eu faço lá um prédio verde, sustentável. Viro para o moço da olaria que está lá fazendo tijolo há 550 anos e fala assim, ó, você quer parar de brigar em cima de preço de milheiro de tijolo? Então, por que você não inventa um tijolo que respire? Eu falo, opa, um tijolo que respire? E vai dar tratos à bola para ver se ele inventa um tijolo que respire. Por quê? Porque daí ele não vai mais ter que brigar em cima do milheiro do tijolo e eu vou conseguir fazer uma arquitetura sustentável. Então, quando a gente tem esses setores criativos que impactam na economia como um todo, até em setores super tradicionais, a gente não fala mais de indústrias criativas e sim de economia criativa. Então, a proposta da gente discutir os projetos de vocês também vai ser a gente tentar entender em que outros setores vocês vão poder impactar para dar mais competitividade, inclusive, à economia como um todo e não somente aquele no qual vocês acham que vocês estão inseridos agora à primeira vista.